A igreja é de direita ou de esquerda? A igreja apoia esse ou aquele candidato? Qual é o posicionamento político da igreja? Qual o papel da igreja na política? Bom, para responder essas perguntas, eu preciso pensar o que é igreja. Igreja, ela é, na verdade, a congregação dos salvos em Cristo. Ou seja, creu em Jesus, segue as Escrituras, essa pessoa está salva e ela faz parte da igreja que chamamos Igreja Corpo de Cristo. E essas pessoas estão espalhadas pelo mundo, em vários lugares, em várias denominações, e elas são a verdadeira igreja. Mas aí, em cada cidade, em cada bairro, às vezes várias em cada bairro, eu tenho ali várias congregações ou várias denominações. E dentro dessas denominações eu encontro ali membros, integrantes da verdadeira igreja, que é essa igreja corpo de Cristo, essa congregação dos salvos. Então é importante diferenciar aqui o que é a igreja do ponto de vista espiritual, corpo de Cristo, do que é a igreja denominação. Sempre tem um desigrejado idiota para dizer que não existe igreja, templo, denominação e tal. Não, bolachão. No nosso idioma, uma palavra pode ter mais de um significado. Ou não existe a manga da sua camisa e a manga fruta. E eu sou do Centro-Oeste, quando uma chuva é forte e rápida, a gente ainda chama aqui de manga de chuva. Ah, isso foi uma manga de chuva. Quer dizer que foi aquela chuva rápida, forte e passageira, tá? Que passou ali bem depressa. Voltando ao assunto da política. Gente, o papel da igreja é pregar a Cristo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, palavras de Jesus. Vão pelo mundo e façam discípulos em meu nome. Esse é o papel da igreja. A igreja, enquanto corpo de Cristo, tem essa responsabilidade de divulgar o evangelho. De quando Jesus começa a pregar e depois os apóstolos e a igreja que foi se formando e pregou o evangelho, e de crente em crente, testemunho em testemunho, de pregação em pregação, estamos nós aqui hoje, crendo em Jesus e servindo a Cristo. E aí o que o crente faz então? Ele segue as Escrituras, ele segue os princípios bíblicos, princípios morais e princípios éticos que a Bíblia traz para nós. Entre esses princípios morais, honestidade, adoração somente a Deus, tem um certo padrão de conduta moral, conduta ética, conduta sexual, conduta dentro do casamento, nas relações diversas. E aquele que segue a Cristo e, consequentemente, vive conforme as Escrituras, prega e defende esses padrões. Então, no Brasil, uma vez que eu sou uma sociedade cristã, basicamente cristã, e você pode ser um ateu bolachão quanto você quiser, mas o Brasil é uma sociedade predominantemente cristã, cuja Constituição, cujo Código Civil, Código Penal, ele está muito bem amparado nessa ética cristã. Ou me mostre um artigo do nosso Código Penal que fere, por exemplo, a ética bíblica. A sua liberdade de crença, de consciência, ela tem amparo na Bíblia, sim, goste ou não. Isso é para você engolir, não é para você aceitar, já está escrito na Constituição. E aí nós formamos uma sociedade com base nesses princípios e nesses pilares cristãos. Ah, não é cristão não. Ah, não é não? De onde é que você tem o conceito aí, por exemplo, de monogamia? Que só pode casar com uma pessoa, ou pelo menos uma de cada vez, né? Mas ninguém pode casar duas vezes no Brasil. Por que no Brasil só pode ter um marido e uma esposa devidamente registrado? Por que não pode ter 5 esposas no Brasil? Por que na Arábia Saudita pode, por exemplo? Porque a religião de lá reconhece que pode ter essa poligamia. No Brasil, não. Esse é só um exemplo de muitos, tá? De muitos. Aí eu passo a ter isso escrito em lei, na lei. Então, a Bíblia é pró-vida, é contra o aborto, ela
não vê com bons olhos, mas reconhece ali o divórcio, por exemplo, a questão da homossexualidade, que a Bíblia entende que não é o princípio de Deus, e algumas outras coisas. Então vem a política, vem aqueles que não aceitam esses valores, e a pessoa tem o total direito de não aceitar os valores bíblicos. Então, enquanto pastor, enquanto teólogo, crente, eu estou aqui defendendo os princípios morais, éticos, de conduta sexual, de conduta em uma série de relações em que eu busco a minha referência na Bíblia. Mas você, qualquer outra pessoa, tem o direito de não aceitar e querer propor uma sociedade diferente. Então entra a política, que através da representação, e aí eu estou falando de vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos, governador, presidente da República, enfim, todos esses cargos em que pelo voto nós colocamos lá os nossos representantes. Na hora do voto, quem é o candidato que um crente, que um cristão deve indicar, deve votar? Deve votar naquele que representa os princípios e valores morais bíblicos. Ou faz sentido, por exemplo, eu pregando contra o aborto na igreja e votando em um candidato que vai defender o aborto caso ele seja eleito? Como é que eu, pastor, pregando, por exemplo, contra o homicídio, e eu vou votar em um candidato que vai relativizar o homicídio? Eu pregando contra o roubo, e eu pregando contra o roubo, e eu vou votar em um candidato que vai relativizar o roubo, que vai dizer que existe uma ética no assalto, que vai dizer que acha errado prender alguém que rouba um celular, por exemplo. Eu estou agindo contra o meu princípio bíblico. Agora, isso não quer dizer que eu tenha um político específico, um partido específico. Não. Aquele candidato que mais se aproxima do meu princípio moral cristão, aquele candidato que mais se aproxima das pautas que a Bíblia tem para mim, eu vou apoiar esse candidato. Uma vez que ele abandona as pautas, ele vai ser abandonado por mim do mesmo jeito. Ah, mas a igreja votou no fulano, o fulano traiu a igreja. Então esquece esse cara e vamos tentar outra pessoa. Esse homem, essa mulher. Qual que é a religião dele? Olha, às vezes não é tão relevante assim, mas vai defender esses princípios. E isso muitas vezes se confunde. Porque a pessoa diz, mas a igreja é de direita, a igreja é de esquerda, a igreja é de centro e tal. Gente, a igreja em si, ela não é de direita nem de esquerda. A igreja tem os princípios cristãos que estão muito bem estabelecidos na Bíblia. E, normalmente, quem tem o mesmo pensamento são os conservadores. Hoje é a direita política. Então dá a impressão de que a igreja é extremamente conservadora e apoia candidatos de direita. Mas, na verdade, a igreja tem lá os seus princípios, e quem são as pessoas que estão mais próximas desses princípios cristãos? Em geral, são os conservadores. Mas eu não estou aqui fazendo um apelo para você votar em conservador. Tem muito malandrão aí que se declara conservador e está lá roubando dinheiro da merenda, que se aproxima da igreja na época da eleição, que se veste, usa esse verniz de cristão conservador, pró-família, pró-vida, blá, 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 mas chega lá e não é firme em seus princípios, não é firme em suas declarações cristãs. Então esse não serve para mim. Tá? Eu não quero entrar especificamente em um candidato que eu apoio para vereador ou nada, esse não é o objetivo desse vídeo, muito menos desse canal. Mas é esclarecer isso. Quando eu vejo um crente que na igreja, por exemplo, prega lá e pede oração para cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo, aí ele começa a apoiar um candidato que apoia aquele regime que no outro país está perseguindo cristãos. Gente, como assim? Eu me sinto nessas condições como se eu fosse a vítima do estupro, indo na audiência ser testemunha de defesa do estuprador. Desculpa a palavra forte aqui, agora o YouTube vai desmonetizar meu vídeo, porque essa palavra não pode usar, ela é proibida. Mas veja só,
É como se fosse a vítima de abuso, ela denuncia o abusador, chega na audiência, ela senta como testemunha de defesa do abusador. É quando eu vejo um crente que apoia regimes que perseguem cristãos, que são contra a liberdade, que apoiam o aborto, que apoiam ideologia de gênero, pronome neutro, que apoia essas feministas aí que andam com sovaco cabeludo e todas essas coisas. E aí começa, não, mas veja bem, o fulano, não tem veja bem. Ou você está perto da Bíblia e consequentemente está próximo de mim, ou está longe da Bíblia e consequentemente está longe de mim. Pense o que quiser da sua vida, da minha, eu penso estar próximo dos princípios morais cristãos. Não sou perfeito, não sou boas referências em uma série de assuntos, mas de uma coisa eu tenho plena certeza, eu confio nas Escrituras. E quem estiver perto da Bíblia está perto de mim. Politicamente falando, vai ser a mesma coisa. Então eu sempre estarei do lado dos candidatos a vereador, prefeito, senador e tal, que estejam mais alinhados com os princípios cristãos, do que com aqueles que não, que pregam contra a igreja, que falam mal da igreja dos cristãos a vida inteira. Na época de campanha, vai na missa, abraça o padre, recebe a Eucaristia, tira foto de Bíblia na mão, mas antes das eleições e após, não aparece na igreja, não tem amigo cristão, não tem um projeto de lei que se aproxima da igreja. Então, não tem o meu apoio. Se você quer uma opinião, a minha opinião é essa.